Logo após fazerem essa promessa, eles a quebraram. O problema da antiga aliança é que ela foi baseada na promessa do homem, como se esse pudesse santificar-se pelos seus próprios esforços. É por isso que lemos que Deus achou o povo em falta. E então ele disse: Eis que virão os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança. Esta nova aliança menciona a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, mas agora é baseada na promessa de Deus. Ele agora diz: Eu colocarei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. O homem nada pode fazer para salvar-se. É por isso que Jesus oferece uma aliança melhor, estabelecida sob melhores promessas, estabelecida pelas promessas de Cristo. A partir de uma perspectiva espiritual, estamos dizendo: Senhor, não podemos nos salvar. Guardando o sábado por meios temporais aqui neste planeta semana após semana, demonstramos que confiamos em Deus, que Ele fará tudo o que prometeu. É uma analogia da nossa entrada no descanso de Cristo e que acreditamos que a sua justiça é adequada. E a ideia do sábado é ser um sinal entre Deus e o seu povo, de maneira que aqueles que guardam o sábado, aqueles que cessam suas atividades, em outras palavras, aqueles que param de tentar salvar a si mesmos e olham para a aliança da graça, aceitando-a. Esse é o sentido do sábado. A aliança eterna possui 2 sinais ou símbolos, e um destes sinais é o sábado. Os filhos de Israel deverão guardar o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Este será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. O sábado era um sinal da aliança perpétua. A palavra utilizada para perpétua é a palavra eterna. Essa aliança eterna é a mesma aliança que Deus fez com Noé. E o arco estará nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os 2 símbolos desta aliança eterna são o arco-íris e o sábado. Cada um representa uma das 2 promessas que Deus fez ao homem nessa aliança. O arco-íris foi dado como sinal da aliança eterna. Mais especificamente, ele representa a promessa da misericórdia nesta aliança eterna. Isto fica claro no livro de Isaías, quando Deus diz: Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Ele conclui a sua promessa a Noé dizendo: Minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Por meio do arco-íris da promessa, podemos contemplar os emblemas da misericórdia e perdão prometidos a nós através da aliança eterna. O arco-íris é o símbolo da promessa de misericórdia de Deus. Já o sábado é o símbolo da promessa de santificação. Vemos que Deus estabeleceu o sábado como sinal de nossa santificação em Ezequiel capítulo 20. E também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ao olharmos para Noé, vemos que ele recebeu tanto a promessa da misericórdia como a da santificação. Olhando pela fé, a promessa de misericórdia que viria pelo Messias, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E no próximo verso lemos que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quanto mais Noé caminhava com Deus, mais ele se tornava como Deus. A santificação é prometida pela aliança eterna, como é dito: Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Noé foi perdoado e santificado. A santificação da vida de Noé e sua obediência a Deus são mencionadas no final do capítulo, onde lemos: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E como resultado disso, lemos no próprio verso:
Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Tanto a promessa da misericórdia quanto a da santificação nos são oferecidas hoje por meio do sangue de Jesus. O meio pelo qual Deus cumpriu essa promessa foi o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Por meio do sangue da aliança eterna, a vida e sacrifício de Jesus garantiu a todas as gerações a promessa de misericórdia. E é por isso que ela é chamada de aliança eterna. Então, na próxima vez que você vir um arco-íris, lembre-se de que este sinal que Deus deu a Noé como símbolo de sua misericórdia também é um sinal da misericórdia de Deus para você. Esta promessa foi totalmente paga por meio do sangue de Jesus. O sábado e o arco-íris são belos emblemas da aliança eterna que Jesus deseja firmar conosco. O arco-íris, símbolo da misericórdia, recebemos pela morte de Jesus. Já o sábado é sinal da santificação, da restauração do caráter que Jesus está operando em nós. As duas são promessas daquilo que Deus disse que faria. Eles entraram na arca, essa era a aliança deles, e foi selada finalmente pelo arco-íris. Quando olhamos e comparamos o arco-íris dado a Noé, que dizia: nunca mais trarei um dilúvio sobre a terra para destruí-la. A aliança do povo de Deus hoje é um convite para entrar em seu descanso. O sábado é um sinal dessa aliança. Desde o início até o fim, a aliança eterna é o meio pelo qual Deus opera a salvação do homem. Deus tornou o sábado o sinal desta aliança. É por isso que no Antigo Testamento, aqueles que não eram parte da nação de Israel poderiam adentrar no refúgio da aliança eterna através da guarda do sábado. O sábado não é o sábado exclusivamente para os judeus. Em Isaías 56 diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, até mesmo para os gentios. Referindo-se aos gentios, Isaías escreveu: E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos todos os que guardarem o sábado, não o profanando, se apegando à minha aliança, também esses levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. De acordo com este verso, era pela guarda do sábado que os gentios se apegariam ou entrariam na aliança. Mesmo no período do Antigo Testamento, o sábado não era de exclusividade dos judeus. Era um sinal da aliança para judeus, gentios, eunucos, quem quer que desejasse entrar no relacionamento de aliança com Deus. E sendo feita com Israel, nós temos que entender que Israel, na Nova Aliança ou no Novo Testamento, simboliza todos que vêm até Cristo. Da mesma maneira, todos aqueles que quiserem podem entrar hoje na Arca da Aliança ao guardarem o sábado, um símbolo de nossa fé e descanso nas promessas de Deus. Nos dias de Noé, todos os que entrassem na arca seriam salvos. A porta estava aberta. Qualquer um poderia entrar, mas apenas uns poucos confiaram nas promessas de Deus. Noé entrou na arca e encontrou descanso nas promessas da eterna aliança. Essa é uma promessa para nós hoje, enquanto nos aproximamos da eternidade, enquanto nos preparamos para o clímax do juízo final. Você já imaginou estar vivo nos dias de Noé? Já se perguntou que decisão teria tomado? Pois saiba que você está agora mesmo na mesma situação. Mais de 4.300 anos após o dilúvio, o Evangelho eterno de Noé está sendo pregado mais uma vez a todo povo, nação, tribo e língua por meio da primeira mensagem angélica. O santuário nos revela que mesmo agora, apesar de já haver chegado a hora de seu juízo, Jesus ainda se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo em favor da humanidade pelo perdão de seus pecados. Esta é a última oportunidade para confessarmos os nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus e receber a sua misericórdia.
Essa é a nossa última chance de atravessar com Jesus o seu santuário, de entrar no refúgio da aliança eterna. O nome de Noé significa literalmente descanso, e ao levantar o seu braço e apontar para a entrada da arca, ele apontava para o único lugar onde as pessoas poderiam encontrar descanso no juízo. E este local de descanso se encontra nas promessas da aliança eterna, confirmada pelo sangue de Jesus. Hoje, a primeira mensagem angélica dirige a nossa atenção para o sábado, quando nos ordena a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. É lembrando do sábado e o santificando que também podemos entrar na arca da aliança eterna e recebermos o descanso da promessa de Deus. Pois em certo lugar ele falou assim a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra, e no mesmo lugar é dito: não entrarão no meu repouso. Aqueles que abraçam e aceitam isso estão realmente entrando em uma aliança eterna. E cada dia de sábado que guardamos, o sábado literal, representa isso. Você encontra isso em Hebreus capítulo 4, entrar no descanso de Deus, entrar nessa aliança. Exatamente como quando Noé entrou na arca. Ele entrou na aliança que Deus havia feito para salvá-lo e a sua família. Enquanto Noé chamava o povo para entrar no refúgio da arca e aceitarem a aliança eterna de Deus, ele certamente ouviu centenas de desculpas como, por exemplo, ora, Deus não julga as pessoas, ele é um Deus de amor, jamais destruiria o mundo. Ou então que tudo continuava o mesmo desde o princípio, não havia razão para se preocupar. Deus não vai destruir o mundo com dilúvio. Estas desculpas impediram as pessoas de entrarem na arca. O mesmo acontece hoje. Um grande número de desculpas e razões impedirá a maioria das pessoas de entrarem na arca da aliança eterna. No entanto, muitos buscam a Deus em sinceridade. Mas para estas pessoas, Satanás está preparando um outro engano, uma falsa aliança. Segundo a Bíblia, toda a humanidade abraçará esta falsa aliança. Mesmo agora, a maior parte do cristianismo tem colocado a sua fé nestas falsas promessas. No entanto, Deus não permitirá que aqueles que estão buscando sinceramente a verdade sejam enganados por esta falsidade. Então, em seu amor, Jesus envia mais um anjo com uma outra mensagem, desta vez para o seu próprio povo. Esta é a segunda mensagem angélica.